Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas com gols de Patrick de Paula e Matheus Martins. Já ao fim da partida, o Fogão venceu o Carabobo por 2-0 no estádio Newton Santos em noite de Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Pois é, galera, o Botafogo segue na terceira posição no Grupo A da competição internacional, precisa se manter atento e o próximo compromisso será importantíssimo daqui a 2 semanas contra o Estudiantes na Argentina. Me refiro, claro, a Libertadores. E a equipe presidida por Verón perdeu ontem em casa para a Universidade de Chile, 2-1. Então, o time chileno é o líder no Grupo A, com 6 pontos. Estudiantes na segunda posição com 3 pontos. Botafogo é o terceiro também com 3. E o Carabobo, último colocado, com 0 até aqui. Mas a partida de ontem não foi simples para o Botafogo. Poderia ter sido. Eu poderia estar analisando o jogo de outra forma se nos primeiros 15 minutos, uma pelo menos das chances do Botafogo tivesse se tornado gol. Não foi o que aconteceu. Perdemos oportunidades no início da partida, tivemos que correr muito para fazer os gols. O Patrick de Paula fez um gol de falta e, ao fim, o Matheus Martins, em boa jogada do Botafogo, conseguiu concluir para fecharmos o placar em 2-0. O Botafogo entrou em campo com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Jair e Alexander Barbosa na zaga, com Alex Telles na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas, Savarino por dentro, Arthur vindo da direita para dentro, mas ele também atuou muito pela ponta ontem. Pelo lado esquerdo, o Santiago Rodrigues e lá na frente o Mastriani, já que o Igor Jesus estava suspenso por conta da expulsão na primeira partida. E assim, o Botafogo tentou desde o início incomodar o sistema defensivo do Carabobo. Galera, eu fiz a análise pré-jogo, falei a respeito das linhas do adversário. O Carabobo na Venezuela, com bola, atua num 4-3-3. Sem bola, os extremos descem, faz linha de 5, então o time venezuelano, 4-5-1. Só que em vários momentos ontem contra o Botafogo, a equipe da Venezuela fez linha de 6. Uma loucura completa, principalmente depois dos nossos gols perdidos. Porque inicialmente o time da Venezuela até pensou em jogar, trocar um pouco com o Botafogo, então o Glorioso poderia encontrar mais espaços. Aos 8 minutos aconteceu aquilo que eu vinha falando no pré-jogo também. O Arthur cruzou para o bem posicionado Mastriani dentro da área e um adversário se enrolou completamente, porque no jogo aéreo defensivo o Carabobo tem dificuldade. O jogador do time da Venezuela cabeceou de forma equivocada e a bola bateu na trave. Ele ficou impactado pela presença do Mastriani. Quase que o Botafogo abre o placar por conta do desespero do defensor adversário na bola aérea. E ali o jogo poderia fluir de outra maneira para o Fogão. O time adversário poderia tentar sair um pouco mais, nos dando espaços. Não aconteceu. Tudo bem. Pouco depois, 11 minutos de jogo, o Marlon Freitas recuperou a bola no campo ofensivo, a pelota chegou ao Savarino, que finalizou da intermediária, o goleiro deu rebote e o Santiago Rodrigues, sozinho, poderia ter dominado, equilibrado o corpo para fazer o gol. A chance era claríssima. Seria 1-0 Botafogo. O jogo poderia se desenrolar de outra maneira, a análise provavelmente seria outra. Perdemos o gol novamente. O Santiago, entendo, precisa se adaptar ao futebol brasileiro, se entrosar com os companheiros. Isso demanda tempo. Nem todo mundo chega e joga, se entende rapidamente. E eu espero que o Santiago seja titular na próxima partida do Botafogo, que ele ganhe mais ritmo e melhore, porque tem qualidade, mas tem coisa que não é adaptação, tem coisa que é do jogador. Aquele gol para um atleta profissional qualificado é relativamente simples. Na MLS, na Libertadores, no Campeonato Carioca, no Brasileirão, no futebol de rua, Santiago tinha que fazer melhor. Ali o Botafogo poderia ter mais fluidez já desde aquele momento. Não aconteceu. Outro cruzamento. 14, 15 minutos no primeiro tempo. Alex Telles buscou a área, o jogador adversário se enrolou, a bola sobrou
para o Mastriani, que poderia ter dominado, ajeitado o corpo, finalizado, levando mais perigo ao goleiro adversário. Não equilibrou, conseguiu finalizar torto. Perdemos outra chance. A mais clara foi do Santiago. Tivemos a do Mastriani, tivemos a cabeçada contra na trave. A partir dos 15 minutos, muita dificuldade do Botafogo para entrar no campo adversário. Marlon Freitas tinha que fazer esse movimento de encontrar os espaços na bola longa, aí às vezes a bola chegava e o Botafogo não conseguia dar continuidade à jogada na zona ofensiva. Em outros momentos, o Marlon se equivocava aqui e ali e o Botafogo não conseguia levar mais pressão ao Carabobo, que é o time mais fraco tecnicamente do grupo. Só que, taticamente, o time se organiza. Sem bola, o Carabobo não é tão bobo assim. É um time que se defendeu muito bem. Se lembrarmos, o Estudiantes também venceu o Carabobo por 2-0 lá na Venezuela. O primeiro gol saiu aos 45 do primeiro tempo, com um escanteio, bola aérea, 1-0 para o time argentino. Na segunda etapa, aos 19, uma expulsão. O jogador do Carabobo foi para o vestiário mais cedo. Então, aos 28, de pênalti, o Estudiantes ampliou 2-0. Não é exatamente um jogo simples, só que o Botafogo poderia ter feito muito melhor. O Botafogo precisa, dentro de campo, encontrar mais soluções contra adversários que jogam fechados. Não é novidade. Ano passado, o Botafogo teve dificuldades contra adversários que se fecharam, principalmente na reta final. E o Botafogo conseguia finalizar aos trancos e barrancos, mas em alguns momentos não venceu. E isso gerou uma expectativa muito grande na torcida. Claro, ontem, pelo menos, o Fogão conseguiu destravar a partida, conseguiu vencer por conta das substituições, muito em função da personalidade de um jogador. A partida não se decide apenas com um atleta, o jogo é coletivo, mas um jogador foi fundamental, vamos falar dele daqui a pouco, para a vitória do Botafogo já ao fim. O Carabobo, quando percebeu que o Glorioso perdeu as chances, se fechou cada vez mais, então nós tivemos dificuldade. Mas aos 37 da primeira etapa, Alex Telles vem da esquerda para dentro com um passe, Marlon Freitas participa, Savarino, Arthur, Vitinho, Arthur. O Botafogo poderia mais uma vez ter feito um gol, só que o Arthur finalizou com a parte externa na perna boa, na canhotinha, para fora. O Savarino teve um lance parecido contra o Juventude na perna boa, na direita. Chutou para fora também. Talvez o Arthur pudesse, tudo bem, estava chegando a marcação, ter finalizado com a perna esquerda, mas com a parte interna. Não conseguiu, chutou com a parte externa e o Botafogo perdeu mais uma oportunidade interessante. Veio o segundo tempo, o Botafogo não melhorava, embora ficasse com a bola no campo ofensivo, 71% de posse de bola para o Botafogo, 29% para o adversário, 18 finalizações a 7 finalizações do Botafogo em direção ao gol contra 2 finalizações do adversário. Uma bola na trave. O Canhosales é um jogador perigoso, eu falei, o colombiano que joga na ponta esquerda, ele dava trabalho para a nossa marcação, encontrou o Pérez por dentro, finalizou, a bola bateu no travessão. Tivemos o choque entre o Mastriani e um adversário que saiu e foi para o hospital, espero que esteja tudo bem com ele, mas o Mastriani ofereceu um outro tipo de jogo para o Botafogo. Ele tentava afundar a linha de defesa e buscava estar pronto para a finalização a qualquer momento. Enquanto o Botafogo fluía o jogo com o Arthur pelo lado direito e a passagem do Ponte, mas depois entrou o Vitinho. E no lado esquerdo tínhamos o Telles, o Santiago muito tímido. O Savarino ficou encaixotado, galera. E o Botafogo tentava essa circulação por trás dos meias com o Marlon. Só que o Marlon tem uma característica. Bola longa, alguma aproximação, mas não tanta dinâmica quando necessário, perto do último terço ou perto da área adversária. Característica dele. Ele é importante em vários momentos. E o Botafogo precisava de algo um pouco diferente para essa circulação ser um pouco mais rápida. Porque, na verdade, quem estava participando muito era o Arthur. E a bola chegava a ele a todo momento, tentava cortar para dentro, encontrar um passe por dentro, um cruzamento, e assim o Botafogo não estava com aquela inspiração toda.
Só que, mais uma vez, o Arthur fez uma jogada para a linha de fundo e deu um bom passe para dentro. Contra o Juventude, o Savarino não aproveitou. Ontem o Mastriani não aproveitou. O Arthur deu passe forte, como tem que ser para o centroavante chegar de cabeça para fazer o gol, sem conversa, e o Mastriani, por muito pouco, não fez o gol. Tem que fazer. Bola boa para o centroavante, estufar a rede e sair cheio de moral em direção à torcida, comemorando. E também, claro, abraçando quem deu a assistência. Foi uma ótima jogada do Arthur. Só que o Mastriani não fez o gol. Vai perdendo gol, a confiança também cai. Não dá para colocar na conta do treinador por falta de produtividade. Vieram mexidas importantes no Botafogo. O Vitinho entrou aos 13 da segunda etapa no lugar do Ponte, melhorou um pouquinho. Aos 27, 28 do segundo tempo, entraram Patrick de Paula no lugar do Marlon Freitas, Matheus Martins no lugar do Santiago e Cuiabano, que vem pedindo passagem, no lugar do Alex Telles. O Botafogo ganhou mais organização, dinâmica e força ofensiva. Como assim, Fabiano? Cuiabano com força, buscando a linha de fundo, buscando passe para dentro, finalização. O PK fez uma inversão de jogo espetacular para o Cuiabano, que grudou a bola no pé, no domínio, deu outro drible, como tinha dado um drible bonito no jogo do fim de semana contra o Juventude, buscou a área. Em outra jogada, ele veio carregando, buscando o gol. O Cuiabano entrou bem. O Matheus Martins entrou se movimentando, ele faz o gol pelo lado direito, foi importante também em jogadas curtas, com passes, movimentação. E o Patrick de Paula entrou mudando a dinâmica ofensiva do Botafogo, não só pelo gol. Daqui a pouco eu falo sobre personalidade, coragem e o gol do Patrick. Mas a mudança foi na dinâmica, porque o Patrick entrou como segundo homem, em tese, de meio campo. Só que não tinha segundo homem, já que o adversário estava com um bloco muito baixo. O Marlon Freitas circulava mais à frente em relação ao que ele faz num jogo contra um time que troca com o Botafogo. E vejam que interessante, o Patrick de Paula vinha sendo colocado pelo Paiva como um meia, ganhando outras características. Ontem ele não entrou como um meia. O Patrick entrou no lugar do Marlon. Estavam lá Arthur, Savarino e Matheus Martins. O PK trabalharia atrás dessa linha, mas com o que ele vem ganhando, agregando ao próprio jogo, ele pisou um pouco mais à frente, embora ainda atrás da linha da bola, à frente em relação à posição do segundo homem, e ali, com a dinâmica que ele também vem adquirindo ao longo desses últimos meses, conseguiu controlar o jogo, trazer os companheiros para as tabelas, buscar as inversões apenas em caso de necessidade, balançando assim a defesa do cara bobo. Em alguns momentos era necessário tocar para o lado e se movimentar. Ele fazia. Em outros momentos era necessário se apresentar, receber do zagueiro, olhar para frente e buscar o passe em progressão. E o Patrick de Paula estava fazendo isso. Ele entrou bem no jogo. Por característica, ele mudou a dinâmica. Não por ser melhor ou pior que o Marlon Freitas. Fico feliz vendo o Renato Paiva conseguindo recuperar um atleta que tem qualidade. Se ele quer jogar e tem qualidade, cabe ao treinador recuperar o atleta. E se nós não temos um meia ofensivo com o Patrick de Paula, se nós não temos um jogador que pode atuar ao lado do Marlon Freitas, nós ganhamos, no mínimo, um ótimo reserva. Uma baita opção para mudar jogo, mesmo sendo segundo homem de meio campo. E foi o que aconteceu ontem. Com personalidade, querendo mostrar, querendo jogar, veio a falta. Agora eu vou entrar na parte anímica, vou entrar na parte psicológica, embora não seja especialista em psicologia. Falo sobre parte tática, estudo bastante, parte física, parte técnica. Não sou psicólogo, mas falando a respeito de futebol, quem acompanha há muito tempo, quem já jogou bola, sabe a pressão que é. O Patrick de Paula tinha muito mais a perder do que a ganhar com a falta naquela posição. Muito longe. 42 do segundo tempo, ele poderia bater mal, poderia bater para fora, para muito longe do gol e ser vaiado. A torcida, numa expectativa tremenda pela vitória, 42 do segundo tempo, imagina o Patrick de Paula errando o chute. E eu falando aqui no pré-jogo que não poderemos desperdiçar bolas paradas contra o cara bobo. Eu falava isso por conta do jogo aéreo. E muita gente esperava
uma bola alçada na área, mas ele teve coragem, personalidade, não pensou no erro, ele pensou apenas no acerto. Bateu, não tão bem assim, mas com convicção, e no futebol, chuta em direção ao gol, porque a bola desvia, existe o rebote. Você pode acertar um chute que nunca acertou na vida, o goleiro falha, o goleiro não consegue chegar, acerta a direção do gol. E o Patrick chutou, a bola desviou e entrou. 1-0 Botafogo. Ele mudou a dinâmica do jogo e ele foi importante pela personalidade, pela coragem, porque se tivéssemos 11 jogadores em campo com medo ali, 0-0. Ele fez o gol, 1-0 Botafogo, que bom, o Glorioso continuou atacando, claro, com muito cuidado para não tomar contra-ataque bobo. Jair muito bem na zaga ontem, engolindo os adversários. E assim, até o final, o Botafogo tentou, teve mais 2 escanteios. E no segundo, já no último lance da partida, o que aconteceu? Escanteio curto, o Arthur esperou a marcação, fez uma boa jogada, tocou para trás, a bola chegou ao Patrick de Paula, que encontrou o passe no espaço, muito bom para o Savarino, que entraria na área, foi empurrado, mas o Matheus Martins, que estava pela direita naquele momento, sentiu a jogada, passou, ficou com a bola, finalizou e fez o gol. 2-0 Botafogo. O que importava? 3 pontos. A essa altura, em 2024, estávamos com 2 jogos, 0 pontos. Agora temos 2 jogos, 3 pontos. O próximo jogo na Libertadores, dia 23, daqui a 2 semanas, contra o Estudiantes na Argentina. O Botafogo não pode perder lá. O Botafogo tem que ganhar. Se não ganhar, tem que pontuar. Perder, jamais. Mas até lá, outros compromissos. No sábado, por exemplo, às 16 horas, o Fogão entra em campo contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. E temos hoje, às 15 horas, na sede da CBF, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Ao fim do jogo, Juan Cruz entrou no lugar do Mastriani. O John, quando foi exigido, fez uma bela defesa caindo com a bola no primeiro tempo. Mateu Ponte, razoável. Jair, muito bem no jogo. Barbosa abusou dos lançamentos, errou alguns, bobos, não precisava tanto disso. O Telles, razoável, básico. O Cuiabano entrou muito bem. O Vitinho entrou, ao meu ver, melhor que o Ponte também. Gregory, oscilando tecnicamente, em termos de entrega, de destaque na marcação, normal. Marlon, importante até determinado momento, mas o Patrick de Paula entrou com o que era necessário para o jogo. Savarino, sumido na partida, encaixotado. Arthur, muito participativo, poderia ter saído do jogo com mais uma assistência, tivesse o Mastriani feito o gol de cabeça. O Santiago oscilando bastante ainda, é claro que vai crescer, mas está longe do ideal. O Mastriani tinha que ter feito os gols, também pode se entrosar mais com os companheiros, pode fazer os gols nas próximas oportunidades. Espero que isso ocorra. Gostei do Matheus Martins também, entrando no segundo tempo como bom reserva que é. Não deu tempo para observar tanto o Juan Cruz, que entrou ao fim do jogo. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo trazendo inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos, saudações alvinegras. Aquele abraço, valeu, fui. Fogo!